nos lembramos, na verdade, todos os dias, não é isso mesmo? Todos os dias, eu creio que é assim que você faz a sua oração matinal. Eu levanto pela manhã e eu agradeço. Muito obrigado, Senhor, porque Tua graça é sobre a minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque Suas misericórdias se renovaram nesse novo dia. Aleluia! Nós somos um povo muito privilegiado. Nós somos um povo muito privilegiado. Todos aqueles que já foram alcançados por Jesus têm 1000 motivos para festejar, para estar alegres. É isso mesmo? Você tem esses motivos? Amém? Abra comigo então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E, como se tivesse sido arranjado, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem que já antecede a nossa mensagem de ceia. Nós vamos pregar hoje, nosso propósito é pregar o livro inteiro. Hoje nós vamos pregar do verso 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Este texto está inserido numa porção maior, tá bom? É do capítulo 4, verso 13, ao capítulo 5, ele vai ali até o verso de número 11. Tá? Possivelmente nós vamos ter muitas mensagens, eu ainda não sei quantas, a respeito deste tema, tá bom? Então pode ser que eu fale hoje sobre esse período, essa porção da palavra, e no próximo domingo, e no outro domingo, e um outro domingo, eu não sei ainda quantos, nós continuaremos a falar desse assunto. É um assunto muito importante. Não é dos assuntos, olha só, muitas pessoas se perguntam e falam assim, né? Vocês são milenistas, amilenistas, vocês são tribulacionistas, pós, pré, vocês são pactual. Alguém de vocês já ouviu uma pergunta dessa? Já se deparou com isso? Ou, de repente, são termos teológicos, mas, de repente, perguntam assim, quando vai ser a grande tribulação? Vai ter o arrebatamento secreto? Nós vamos passar pela grande tribulação? São perguntas que nós precisamos responder, mas não responder de forma a apenas trazer uma resposta a uma curiosidade. Sabe, muitas pessoas são muito curiosas a respeito de temas bíblicos. Existiam dinossauros. E existe vida na outra terra, né? Sei lá, outro planeta, existem alienígenas, e às vezes nós ficamos muito preocupados com curiosidades. Eu, há muito tempo, desde que eu descobri Deuteronômio 29, eu olho para a Bíblia de uma outra forma, totalmente diferente. Sabe o que diz Deuteronômio 29? Geralmente me fazem umas perguntas assim, e aí a resposta que eu dou é Deuteronômio 29. Lá diz assim, que as coisas reveladas, Deus quis revelar ao homem, e as coisas ocultas, Ele quis ocultá-las. Pronto. Simples assim. Por que eu vou querer ficar descobrindo coisas que não vai mudar em nada no meu dia a dia? Que não vai colocar pão na minha mesa, ou principalmente que não vai colocar esperança no meu coração? Nós precisamos ser práticos com a nossa fé. Nós precisamos ser objetivos com a nossa fé. Graças a Deus, que Deus não nos deixa num obscurantismo. Olha só, todas as respostas cruciais que você faz, Deus tem uma resposta para cada uma delas. Amém? Estou percebendo muitas pessoas dispersas. Eu gostaria que você olhasse para mim agora. Olha só, para cada resposta, para cada pergunta sincera que você faz, Deus tem uma resposta de esperança, paz e alegria ao seu coração. Mas não para curiosidade.
texto é um texto muito bom. Eu queria que ao final destas pregações, né? Eu falei, não sei quantas vão ser. Se você nos visita hoje, já te encorajo a estar com a gente mais domingos aqui para ouvir sobre esse tema, que é um tema importante, sobre a segunda vinda de Jesus. Eu queria que ao final da série você ficasse encorajado e amando a segunda vinda de Jesus. Amém? Amém? Amém. Responda mais convicto. Muitas vezes nós falamos, eu espero que Jesus volte, mas espero que ele demore um pouquinho, né? Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Eu espero que ao final dessas mensagens você sinta, assim como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 2 Timóteo, ele diz lá no capítulo 4, ele fala assim, que todos aqueles que amam a sua vida serão alcançados pela sua graça. Nós amamos a vida do Senhor Jesus. Nós amamos, e o amar significa que nós esperamos a vida de Jesus. Amém? Nós ansiamos e nós, de certa forma, nós apressamos a segunda vinda de Jesus. Quantos aqui estão apressando a segunda vinda de Jesus? Você sabe que você pode fazer isso? Nós queremos que Jesus volte logo. Amém? Amém? Ao final dessa série de mensagens, eu espero que você anseie pela volta de Jesus. Eu sei que muitos aqui anseiam. Quando eu falo, não leve a mal as minhas palavras, eu falo a coletividade. Mas sei que o povo da Betel ama muito e quer estar com Cristo naquele dia, no grande dia do banquete. E ao final da mensagem de hoje, especificamente, eu quero que o seu coração saia daqui consolado por essa grande verdade. Eu quero que você saia daqui consolado, com o coração totalmente tomado por essa verdade bíblica, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. O capítulo 4, verso 13, ainda antes de eu ler o texto bíblico, como eu já tinha adiantado para os irmãos, eu quero só fazer essa recapitulação. O apóstolo Paulo, ele escreve para uma igreja recém-plantada. E ao longo de todos os capítulos, ele acrescenta, nas partes finais de cada capítulo, né, uma nota a respeito da segunda vinda de Jesus. De como a segunda vinda de Jesus, ela é uma bênção para a sua igreja. Se vocês bem se lembram, nós gastamos mais tempo no finalzinho do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala assim, que verso 9 e 10, ele diz assim que a palavra de Deus foi pregada ao povo de Tessalônica. E o povo de Tessalônica, ouvindo a palavra de Deus, aquele povo se arrependeu dos seus pecados. Amém? Se arrependeu dos seus pecados. Se arrependendo dos seus pecados, eles deixaram todos os seus ídolos, os ídolos do coração. E eles estão com o coração cheio de expectativa, de esperança para a segunda volta de Jesus. E eles têm certeza que eles não estarão debaixo da ira de Deus. Amém? Olha só o verso 10 para nós, só para lermos e nós pularmos então para o capítulo 1:10. Acompanhe comigo no telão. Tessalonicenses 1:10, ele diz, não sei se você tem aí a Bíblia na versão NAA, vai estar nessa mesma linguagem. Para guardar dos céus o seu Filho. Nós aguardamos, né? Aguardamos dos céus o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. E é Jesus que nos livra da ira vindoura. Nós já falamos aqui, nós não somos livres de Satanás, nós não somos livres do inferno, nós somos livres da ira de Deus. E a ira de Deus vem contra todos aqueles que vivem no pecado, mas todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, eles são livres dessa ira vindoura.
Amém? Amém? Então nós somos livres da ira vindoura. Então no final de cada capítulo você pode perceber já o apóstolo Paulo trazendo ao coração do povo de Tessalônica um pouco de consolo. E o consolo vinha justamente em falar da segunda vinda do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 4, verso 13, o texto diz assim para nós. Leia comigo. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Amém? E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. O capítulo finaliza com o verso 18. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Como disse, o apóstolo Paulo estava então tentando ministrar a essa igreja recém-criada. E essa igreja passava por muita tribulação. Nós falamos aqui de tribulação no capítulo 1. Nós falamos de tribulação no capítulo 2. Nós falamos de tribulação no capítulo 3. E falando de tribulação no capítulo 4, a última mensagem que nós ministramos a respeito de santidade, ela também está envolta em meio à tribulação. O povo estava sendo perseguido. O povo estava sendo, de repente, massacrado pela cultura da época, massacrado pelos opositores. Eles estavam sendo literalmente perseguidos por causa do Evangelho. E o apóstolo Paulo escreve de forma a fazer com que eles cresçam na fé. O apóstolo Paulo escreve para que eles cresçam no amor. O apóstolo Paulo escreve para que eles mantenham a esperança. É a nossa tríade: fé, amor e esperança. E o apóstolo Paulo, para encorajar aqueles irmãos, ele começa a responder algumas das suas dúvidas. Uma das dúvidas daqueles irmãos de Tessalônica era: e o que acontece com aqueles que morrem? Eles deviam ter ouvido alguma coisa a respeito da ressurreição, e eles ficaram muito angustiados com aquilo. Eles ficaram pensando: mas eu estou esperando a vida de Jesus, mas o meu parente morreu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu esposo ou minha esposa. O que acontece com esses que já morreram? Havia muita especulação naquela época. Os gregos, eles tinham algumas teorias a respeito da vida após a morte. Todos, na verdade, especulavam nisso. E os tessalonicenses, eles estavam muito preocupados com aquilo. O que acontece com aqueles que já morreram? Você já teve pessoas na sua família que já morreram? Um amigo, um parente muito próximo? Você já parou para pensar onde eles estão hoje, nesse momento? O povo de Tessalônica, eles estavam meio que sem esperança.
apóstolo Paulo começa escrevendo para eles, ele diz assim, que eles tinham que ter uma postura diferente dos que não creem. Olha só, ele usa essa expressão, para que não fiquem tristes como os demais. Então tem os crentes e tem os demais. Os crentes não podem ficar tristes como os demais. Por quê? Porque os demais, eles não têm esperança. Efetivamente, eles não têm esperança. Não há esperança para os demais. Os demais, eles tentam aproveitar a vida aqui e agora. Eles não creem no vida após morte. Eles não creem na volta de Jesus. Eles não creem nem no céu nem no inferno. Para muitos deles, a vida é isso aqui. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, e é um capítulo que de repente nós vamos usar rotineiramente nessa exposição. Coríntios 15 e Tessalonicenses 4 são de repente os textos que falam com mais clareza, dentro das cartas apostólicas, sobre a segunda vida de Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim: se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós seremos ou somos os mais miseráveis de todos. Já viu esse texto? Se esperamos em Deus apenas para essa vida, somos mais miseráveis. Nós somos como os demais que não têm expectativa na segunda vinda, como os demais que não esperam o melhor. Quando o apóstolo Paulo diz que o melhor de Deus está por vir, ele não quer dizer que o melhor de Deus está por vir quando você alcançar um emprego que você acha que vai te fazer bem, quando você alcançar um casamento, quando você tiver filhos. O melhor de Deus está por vir é para aqueles que sabem que realmente podemos ter esperança, e a nossa esperança, a nossa vida, ela não se resume para aqui e agora. Quem são os demais? Os demais são aqueles, ou que não têm esperança, como as pessoas do mundo, ou aqueles que têm expectativa em Deus somente para essa vida. Você pode ser um crente mundano. O que é um crente mundano? É um crente que fica ainda no pecado? Não. É um crente que, sei lá, ainda fala palavrão, ou ainda bebe. Não. Olha só, um crente mundano é aquele que ainda tem a teologia do mundo na sua mente. Ele não foi liberto da teologia do mundo. Ele não foi liberto da alegria mundana ou da expectativa mundana. Eu preciso olhar para o céu. Nós precisamos olhar mais para o céu. Olhar menos para o aqui e agora e olhar mais e projetar mais para o céu. Porque quando eu espero de Deus apenas para essa vida, e eu não estou aqui dizendo para você que você não deve clamar pela bênção de Deus. Eu não estou dizendo para você aqui que você não deve esperar o melhor de Deus. Falamos aqui 2 ou 3 orações seguidas a respeito disso. Nós esperamos sim o melhor de Deus, mas nossa atenção não está exclusivamente no aqui e agora. Nossa mente está no porvir. Amém? Nossa mente está no porvir, e por isso nós não somos como os demais. Nós somos como os filhos de Deus, e nós não andamos tristes, nós temos esperança. Então aquele parente seu, e é o que o apóstolo Paulo diz aqui em sequência do texto, aquele parente seu que já morreu, e morreu em Cristo Jesus, você pode ter segurança essa noite, de que ele está no lugar melhor que você. Amém? Você acredita mesmo nisso? Amém. Participe comigo hoje.
Você acredita mesmo nisso? Aquele que morreu em Cristo, ele está na posição melhor que você. Muitos falam, e aqui o apóstolo Paulo já começa a combater também isso, olha só, muitos falavam que aquele que já tinha morrido, ele estava lá enterrado, e estava num sono profundo. O apóstolo Paulo aqui está falando, quando ele fala de aqueles que dormem, o verbo dormir aqui é um eufemismo. É o mesmo verbo que Jesus usa lá em Mateus, João 11, quando ele fala a respeito de Lázaro. Ele fala para os seus discípulos: Lázaro está dormindo. Aí os discípulos dizem para lá: você está dormindo? Ele está bem. Mas não, vocês entenderam, ele está morto. Esses que dormem, eles estão mortos. Mas eles estão aonde nesse momento? Aqueles que dormem, eles não estão lá na sepultura onde eles estão enterrados. Lá está o corpo físico deles. O corpo físico está lá enterrado, mas a alma e o seu espírito estão nesse exato momento com Cristo no céu. É isso que ele diz para nós. Porque o texto nos fala que quando Cristo vier nas nuvens, ele vai trazer com ele todos aqueles que morreram em Cristo. Aleluia! Então todos aqueles que morreram com Cristo, já morreram com Cristo, eles estão hoje com Cristo nos céus. E eles não estão sem consciência. Eles estão conscientes. Eles não interferem, olha só, eles não interferem no que acontece debaixo do sol. Tá? Eles não interferem no que acontece debaixo do sol. Então, o seu parente que morreu, não tem como ele se comunicar com você, amém? Ele não se comunica com você. Há um texto, e ontem nós falamos a respeito disso no corpo dos homens. 1 Samuel 28, Samuel está morto, Saul está desesperado, porque Deus não fala mais com Saul. Aí Saul faz o quê? Ele vai numa cartomante para ouvir Samuel. E aí, a surpresa, parece que ele ouve Samuel mesmo, mas ele não ouve Samuel. Assim como cada um de nós temos um anjo da guarda, você sabia que é dado ordem aos anjos para cuidar e proteger de você? Amém? Amém. Assim como cada um de nós temos um anjo da guarda, nós temos também um demônio que nos tenta. O tempo todo. O tempo todo ele está perto de você. E não se engane, ele te conhece melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. E aí você acha, né? Você vai lá e o cara abre lá as cartas, ou ele incorpora ali o demônio. Mas ele falou coisas que só eu e ele sabia. Não é só eu, você e essa pessoa que morreu que sabe. O demônio que está ali em redor está ouvindo tudo. Os demônios nos conhecem até nas nossas feições. Os casados de longa data, é curioso como nós conseguimos decifrar os nossos cônjuges, não é isso? Decifrar os nossos pais. Eu sabia quando minha mãe estava brava comigo, só no olhar. Sei também quando as coisas não estão muito em casa. O demônio te conhece. Olha só, um bom cristão, um cristão não mundano, ele não se apoia em qualquer tipo de astrologia, muito menos em qualquer tipo de encantamento. Creia nisso. Aquele que está morto, ele não volta para cá. Seja se ele está no céu, seja se ele está no inferno. Ele não comunica mais com o mundo dos viventes. Amém? Amém. O seu parente, a pessoa que morreu, se morreu em Cristo,
ela está no céu agora. Ela tem consciência. O mais legal disso é de que há um auto-reconhecimento. Mateus 17, quando há a transfiguração de Jesus, aparecem para ele Moisés e Elias. E os discípulos não conheciam Moisés e Elias, mas eles reconhecem Moisés e reconhecem Elias. Ah, será que eu vou reconhecer o meu parente? Quando nós estivermos com o corpo glorificado, vamos reconhecer. Vamos reconhecer todos. E o apóstolo Paulo escreveu então para eles os encorajam nisso. Não fique triste por aquele que já morreu. Olha só, aquele que já morreu, inclusive no dia da segunda vinda de Jesus, e aí para nós fica muito interessante isso, ele diz assim: na segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier nos ares, nós não vamos tomar a frente deles. Nós não vamos tomar a frente deles, porque eles descerão com Jesus nos ares e terão o seu corpo glorificado. A salvação, ela ocorre em 3 fases. Entendemos que é em 3 fases. A salvação do seu espírito, ela ocorre de uma forma única e instantânea. Quando você entrega a sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados e nasce de novo, automaticamente o seu espírito está salvo. Amém? E não há possibilidade de você ir mais para o inferno. Você é feito filho de Deus. Então a salvação do espírito, ela é instantânea e ela é permanente. Amém? Amém. A salvação do nosso corpo, a salvação da nossa alma, é uma salvação que ela ocorre de forma gradativa. Nós precisamos formar Cristo em nós. Nós precisamos, e o texto de Mateus capítulo 5, verso 48, tem um texto que é bem difícil. Ele diz assim, que nós precisamos ser perfeitos como o nosso Pai perfeito é. Então a nossa salvação da alma, ela vai concluir quando na sua vida? O dia que você estiver deitado no caixão. Ela é até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte você tem que estar lutando pela sua santificação. Você tem que estar, e essa luta, como é que eu luto para me santificar? É você se entregar para Jesus todos os dias. Essa é a luta que nós lutamos. Ela é uma luta ativa. Então todos os dias eu entrego para o Senhor Jesus a minha vida. Todos os dias eu busco em Jesus, meditando na palavra, orando. Eu busco que Jesus controle o meu pensamento, controle os meus desejos, controle as minhas emoções por completo. A minha santificação é quanto mais Cristo está agindo e coordenando a minha vida. Então a salvação da alma, ela é um processo longo de formar Cristo em nós. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E nós precisamos formar Cristo em nós, nos amoldarmos a Jesus. E a salvação do nosso corpo? Há chance, há alternativa para o nosso corpo ser salvo? Não. Não há salvação para o corpo. O corpo nosso, ele é irremediavelmente corrupto. Lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, se você quiser ler lá para nós. Não hoje. Na sua casa você vai meditar, mas não hoje. Olha só. Lá o apóstolo Paulo diz assim, que Deus vai trocar um corpo corruptível por um corpo incorruptível. O corpo humano, ele diz lá, o corpo que vem de Adão,
ele é um corpo corruptível, à semelhança de Adão. Mas nós ganharemos um corpo incorruptível. O texto diz assim: a semelhança de Jesus, o nosso segundo Adão. Nós teremos um corpo incorruptível. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles aqui. Olha só, nós te declaramos isso, que nós, no dia da segunda vinda de Jesus, nós teremos nosso corpo incorruptível. Mas antes de nós, aqueles que morreram. Há uma dúvida, já me perguntaram isso. Mas como assim? Vai, o osso não está com o osso? Né? Como foi lido aqui em Ezequiel 37. Não. Esse corpo aqui, quando ele cai na terra morto, ele é uma semente. Não é esse corpo. É uma imagem parecida com esse corpo. Mas ele não tem as propriedades do pó da terra. É um corpo glorificado. Então, não se preocupe se queimou, se cremou, se sumiu o corpo. A semente é o corpo que Deus vai glorificar naquele dia, um grande dia. Eu queria então ler com você o que ele diz a respeito dessas verdades. Pois se cremos, no verso 14, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Aqui também tinha uma dúvida no povo de Tessalônica, porque eles acreditavam que Jesus ressuscitou, mas eles duvidavam de que o crente também seria ressuscitado. Não era uma dúvida só de Tessalônica. Se você ler Coríntios na sua casa, Coríntios 15, você vai ver que era uma dúvida de Corinto também. Corinto pensava, mas eles acreditavam que Cristo ressuscitou, mas eles duvidavam da ressurreição do corpo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha só, Jesus é a primícia, Jesus é o primeiro dos que ressuscitaram. E todos nós, porque Ele ressuscitou, podemos crer que nós também ressuscitaremos. A questão é para nós, o que fica para a nossa reflexão. Quando será a vinda do Senhor? Falaremos mais para quando falarmos do capítulo 5, falaremos a respeito disso. Mas eu queria introduzir um assunto aqui com você. Quando é a volta de Jesus? O apóstolo Paulo, quando ele escreve, olha comigo no verso 15. E pela palavra do Senhor ainda nos declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo tinha a esperança ou a convicção de que Cristo pudesse voltar nos dias em que ele estava vivo, há 2000 anos atrás. Quando ele escreve o texto, não era para ele algo tão distante. E é uma doutrina bíblica nós aguardarmos a vinda do Senhor a qualquer momento. A qualquer momento. Era assim que eles viviam. O apóstolo Paulo vivia. Olha só, pode ser que ele venha hoje. Ou ele venha quando eu estou em vida. Eu tenho, né? Não sei se é mais um desejo do meu coração, mas eu tenho uma leve impressão de que ele vem nesse tempo. Me perguntava esses dias, né, sobre netos e bisnetos. Se eu chegar a tê-los, seja uma família numerosa, em nome de Jesus. Mas a expectativa é de que está muito breve.
é muito grande. Nós, Herman Bavinck, um teólogo, ele fala a respeito disso, e nós entendemos de que a volta de Jesus ela é iminente. Só que ela pode ocorrer de duas formas. Sabemos disso? Não sabemos? Para o seu parente que morreu, a volta de Jesus já aconteceu. Onde ele está agora? Com Jesus no céu. Então quer dizer que a volta de Jesus pode ser individual para cada um de nós. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Nos próximos temas nós vamos falar isso. Nós somos do dia e não da noite. Precisamos estar vigilantes, porque embora a nossa expectativa seja como a expectativa de Paulo, de que ele pode voltar a qualquer momento, e será aquele dia glorioso. Você consegue imaginar esse dia? Aquela música, eu só posso imaginar. Eu gosto de ter momentos de oração ouvindo aquela música. Eu só posso imaginar. Imaginar o dia que eu vou encontrar com o meu Senhor. Você fica pensando nisso? Você consegue imaginar isso? Como será a vida do Senhor? Como que vai ser esse grandioso dia? Nós esperamos vê-lo ainda em vida. Mas se a morte nos alcançar antes, ainda assim nós encontraremos o Senhor. Amém? Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Você lê aquele texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, e o texto diz assim: ó morte, ela foi tragada. Mas muitas vezes, por que ela nos causa tanto medo? Eu queria te perguntar essa noite: por que você tem medo de morrer? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses 1, eu acho que 21, não precisa colocar, não, essa é a matéria que você procura lá. Ele diz assim, que morrer seria muito, mas muito melhor do que estar vivo. Eu posso classificar que Paulo realmente amava a vida do Senhor. Ele tinha ido ao terceiro céu. Lembra da pregação do domingo passado? Ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas que ele não conseguia expressar o que tinha visto. Sabe quando você tem aquele sonho, um sonho bem doido, que você não consegue expressar o que você sonhou? A outra pessoa, por mais que você seja habilidoso com as palavras, a outra pessoa não vai conseguir entender o que você sonhou. O apóstolo Paulo viu coisas, e nós percebemos isso também pelas linguagens figurativas de João. Leia Apocalipse para você ver. João tenta explicar para nós o que ele viu lá. Ele fala assim, o cara de leão, e é isso, e é aquilo, e parecia isso. Ele está tentando explicar o que ele viu no céu. Olha só, nós não temos ideia do que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É muito melhor estar com o Senhor, mas porque eu amo vocês, eu vou ficar aqui. Por que temos medo de morrer? Porque ainda não entendemos isso. Porque ainda somos como os demais. Porque ainda achamos, de repente, que a felicidade é aqui e agora. Lá no céu vai ser uma chatice tremenda. É assim que você crê? Olha só. E aqui sim aplica esse, de repente, essa ilustração. Se a glória da primeira casa é grande, imagina da segunda. Se o que Deus fez aqui foi bom e bonito, imagina
imagina o que Deus tem para você no céu. Estou comentando com a minha esposa esses dias. Eu ficava assim, tem 2 eu fico imaginando. Eu ficava pensando assim, o que vai ter no céu que substitui a Coca-Cola? Ontem no almoço, eu brincava com ela. Uma coisa eu sei que não vai ser substituída. Aquela picanha. Porque o texto diz que os banquetes vão ser regados a muita carne, carne de gordura. Mas achamos por vezes que o céu vai ser enfadonho. Quando é descrito a respeito do céu, sempre é falado, olha só, no céu vai ser um grande banquete, é uma grande festa, é uma grande celebração, uma celebração que não tem fim. Isso é o que nos aguarda. Por que será que nós temos às vezes medo disso então? Porque ainda não entendemos. E sabe que é um grande contrassenso aqui? Porque por mais que tenhamos medo da morte, nós não vivemos a vida como deve ser vivida. Nós temos medo da morte e não vivemos o tudo que a vida pode nos dar. Se vivêssemos a vida aqui nessa terra, sabendo que o que espera a gente no céu é muito melhor e maior, quem sabe nós não perderíamos tempo com coisas sem significado e sem importância eterna. Nós vivemos uma vida pequena muitas vezes, por não olhar para o céu. Você já parou para pensar onde você vai dar daqui 100 anos? Imaginemos que Jesus não volte em 100 anos. Quando nós olhamos para o céu, olha aqui para mim. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para a eternidade, você não vai se lembrar do dia que você brigou com o teu cônjuge. Você não vai se lembrar do dia que você teve, de repente, que você passou fome, que você não tinha que comer, da pessoa que te abandonou, da pessoa que te traiu, da pessoa que te esnobou. Quando nós olhamos para a eternidade, nós paramos de dar pesos para coisas tão pequenas. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? O que ele fala? Minhas leves e momentâneas tribulações, elas não vão se comparar com o peso de glória que está reservado para mim. E ela está reservada para mim por causa de Cristo Jesus. Então, todos os dias precisamos olhar e desejar o céu. Ainda que nós, eu estou falando aqui para você, jogar a toalha não, você está me entendendo essa noite, né? Eu espero que você viva muito tempo, queira Jesus voltar. Imagina todos nós indo juntos para o céu. Nossa, vai ser uma glória. Você dê muitos frutos na sua casa, na sua família. Mas o que eu quero que você, primeiro, não tenha medo da morte. Segundo, porque primeiro espero que você não fique chateado ou não fique triste com os demais se você tem um parente, alguém importante que morreu. Segundo, que você não tenha medo da morte, que você possa dizer como o apóstolo Paulo: morrer para mim é lucro. E que você possa olhar para o céu, olhar para a eternidade e parar de dar pesos desiguais. Olha só, eu posso ter aqui 1 quilo
de arroz. Está caro o arroz, né? Ou qualquer coisa está caro. 1 quilo de carne. 1 quilo de café. 1 quilo de café. E eu tenho aqui 1 quilo de ouro. Qual que pesa mais? Mesmo, são 1 quilo. Os dois são 1 quilo. Mas muitas vezes nós colocamos e pesamos coisas que não são iguais, achando que são iguais. Não é igual. As coisas que acontecem com você aqui, acredite, é leve e momentâneo. Ah, mas você não sabe a minha dor. Mas você não sabe o que eu passo. Mas não é eu que estou dizendo que é leve e momentâneo. É a palavra de Deus que diz. É leve e momentâneo. E não é porque Deus é indiferente à sua dor. Deus se comove sim com a sua dor. Deus chora com a sua dor. Por causa da dor e por causa do que o pecado faz na sua vida. Mas Ele diz que é leve porque Ele sabe o que é que está nos aguardando. Uma vida aqui longa, 70, 80, 90 anos. O que é isso comparado com a eternidade? É isso que o apóstolo Paulo está mostrando para nós, quando ele faz essas comparações lá em Coríntios. Eu queria finalizar com você essa noite, para irmos para a ceia. Que você imaginasse comigo. O texto diz assim. Se você tem curiosidade, não é essa noite que eu vou conseguir saná-la, mas se nós vamos passar na tribulação ou não, ficará mais para frente. O fato é que o grandioso dia vai ser dessa forma. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Jesus vai dar a ordem. Nós vamos ouvir a voz do arcanjo e serão ressoadas trombetas de Deus. Amém. Ele está aqui mostrando a vinda. O texto fala de um termo grego que é parousia, que é a chegada de um grande imperador, a chegada de um grande rei. Nesse caso aqui, a chegada do grande Deus. E o som das trombetas descerá dos céus, os mortos em Cristo Jesus primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aleluia! Você está imaginando comigo isso? Para o encontro com o Senhor nos ares. O texto termina dizendo: e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Eu acho que nada pode confortar mais o nosso coração do que isso. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei como é o seu dia a dia, e provavelmente, como a maioria das pessoas que vivem na terra, você enfrenta dias de muita dificuldade, dias difíceis. Você enfrenta problemas com saúde, você enfrenta problemas, como a morte, a perda de um ente querido, você enfrenta problemas financeiros, você enfrenta problemas de relacionamento com as outras pessoas. Mas toda vez que você estiver num dia ruim, que você se sinta encorajado, assim como esse povo de Tessalônica foi encorajado. Breve estarei com Jesus nos ares. Breve estarei com Jesus nos ares.
que nos dá conforto, isso que nos dá consolo. Olha só, é muito bom, nós fizemos uma campanha de oração aqui sobre o Deus forte, o Deus que pode mudar a nossa vida, o Deus que pode mudar, tem poder de mudar a sua situação. O problema que você passa hoje pode parar amanhã, porque o Deus é o Deus do impossível. Eu tenho experimentado, nossa casa tem experimentado, os irmãos aqui, eu sei que a maioria deles experimentaram a mão poderosa de Deus que está agindo sobre você. Mas não é agir sempre. E não é aqui que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir na Nova Jerusalém, os novos céus e novas terras que Ele criou para nós. Então nossos olhos têm que passar a estar não só aqui e agora, mas na eternidade. É olhar para esse texto e eu desejar, ora vem Senhor Jesus, que seja hoje, que seja hoje. Para finalizar, o texto diz que eles tinham essa dúvida onde estava o Senhor, os parentes mortos. Eu me lembrei aqui de uma ilustração que o Luiz me traz. Ele fala assim: um dia ele encontrou um amigo dele que tinha perdido a esposa. Aí ele chega para ela e fala assim: meus pêsames, sei que você perdeu sua esposa, não pude estar lá no seu dia. Aí esse amigo dele vira para ele e fala assim: não perdi não. Eu sei muito bem onde ela está. E logo, logo eu estarei com ela. Logo, logo nós nos encontraremos. E nós precisamos ser diferentes dos demais que não têm esperança. Quando nós olhamos, estaremos para sempre, sempre com o Senhor. Nosso coração precisa estar consolado. Nosso coração precisa estar revigorado. Eu repito, se esperamos de Deus apenas para essa vida, miseráveis homens somos. Nossa esperança está no dia por vir. A Bíblia diz, nós vamos ministrar no capítulo 22, ele diz: um grande dia quando ele tem maiúsculo. Eu espero por ele. Enquanto esse dia não vem, enquanto Jesus não volta, pode voltar ainda hoje, mas enquanto ele não volta agora, ele deixou para nós um memorial. Ele diz assim, que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor. Celebrando a ceia do Senhor, nós nos lembraríamos do passado, daquilo que Ele fez por nós. O corpo entregue para morrer uma morte para a sua. O sangue derramado para estabelecer uma nova aliança. Até quando nós deveríamos fazer isso? Até o dia da sua volta. Eu queria convidar você então a ficar em pé. Você que vai ceiar com a gente. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo essa noite. Jesus pode voltar hoje. Você está preparado para a volta do Senhor? Você anseia pela volta do Senhor? Você deseja a volta do Senhor? Porque ao celebrarmos a ceia é este memorial dos cristãos, dos crentes, que anseiam pela volta de Jesus, que anseiam pela volta do seu Senhor, que não se contentam, olha só, por mais que você tenha um grande relacionamento com Cristo, por mais que você tenha sido tocado por Ele, por mais que você o conheça, o
que você sabe, o que você tem ainda é muito pouco. Tem muito mais para você, tem muito mais para nós, e será no dia que nós nos encontrarmos com Ele. Nada se compara à presença de nosso Senhor. Eu queria então que você fizesse a sua oração, que você agradecesse por saber que aqueles que partiram do Senhor estão num lugar melhor, e que um dia vocês vão se reencontrar. Eu gostaria que você agradecesse pelo sacrifício de Cristo em seu favor. A ceia é o memorial do que Cristo fez por nós. Ele te deu perdão, como nós cantamos aqui essa noite, e te deu de forma graciosa. Você não conseguiria comprar, mas Ele te deu. E Ele estabeleceu para nós um vivo e novo caminho, por meio do sangue da nova aliança. Queria que você agradecesse também essa noite o fato dele não te abandonar, e o fato de que Ele trabalha em você, Ele trabalha dentro de você. Ele não espera que você tenha perfeição no seu coração e deixa Ele trabalhar, deixa Ele coordenar, deixa Ele lavar você, deixa Ele direcionar os seus desejos, direcionar os seus sentimentos, direcionar as suas vontades. Agradeça a Deus, porque Ele te faz cada dia mais santo. Agradeça a Deus porque Ele te faz cada dia mais contente e alegre na presença dEle. É Ele que faz em nós. Agradeça ao Senhor. Se algo você precisa se arrepender essa noite, aproveite essa oração. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da altivez de coração, do orgulho, por não liberar o perdão, por não deixar Cristo trabalhar no seu coração. Se arrependa por esperar apenas nessa vida. Peça para que Jesus te ajude a esperar, a ansiar pela volta dele. Ah, Pai querido, nós ansiamos pela sua volta. Este povo anseia pela volta do Senhor. Oh Deus, nos alegramos por estar junto com os irmãos. Nos alegramos, oh Deus, por juntos celebrarmos este grandioso memorial, a ceia do Senhor. Nos alegramos, oh Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Nos alegramos, oh Deus, por tudo que o Senhor faz. Mas queremos mais nessa noite. Nós queremos, oh Deus, cada vez mais, ó Deus, ver o céu, vislumbrar o céu, olhar para a eternidade, desfocar nos nossos problemas, desfocar, ó Deus, das nossas necessidades, entender como o apóstolo Paulo, que são leves, breves, momentâneas tribulações, elas não se comparam com o peso de glória que está reservado em Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós queremos, ó Deus, queremos a Tua presença, queremos, ó Deus, o Senhor, queremos, ó Pai, desejamos pelo grandioso dia, aquele grande dia, ó Pai, onde ouviremos as trombetas, ouviremos a voz do arcanjo e nos encontraremos contigo nos ares. O Teu povo te ama, o Teu povo te adora, o Teu povo te deseja, ó Pai. Oh Deus, abra os nossos olhos para que possamos, ó Deus, viver aqui essa vida para o Senhor. Oh Deus, vivendo, ó Pai, com qualidade, vivendo, ó Deus, dando real importância para aquilo que é eterno.
Ó Deus, queremos, ó Pai, deixar as nossas metas, aquilo que o Senhor tem feito em nós. Abra os nossos olhos, para que não percamos tempo com aquilo que é efêmero em nossa vida. Abra os nossos olhos, ó Deus. Oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos a Ti em nome de Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E louvamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Começamos, ó Deus, os ensaios para o dia em que estivermos no grandioso coral, naquele dia celestial, onde nós cantaremos diante do Senhor, juntamente com as miríades de anjos, louvando a Ti, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Enquanto você